Começando mais um Papo com Café para você nesta segunda-feira, nessa noite abençoada, para você do Facebook, para você do Instagram e para você do YouTube. Vamos dar início agora ao nosso Papo com Café. Quero agradecer desde já você que está conosco aqui, também agradecer ao ex-prefeito José Carlos Ori. Seja bem-vindo novamente, Ori. Obrigado pela oportunidade. Agradecendo o nosso convidado especial dessa noite aqui, Fernando Galvão. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado, Augusto. Já experimentei seu cafezinho logo aqui no começo. Uma delícia, viu? O café e o papo, com certeza, que vai ser bem gostoso. Aqui, Muito obrigado. Tá aprovado ou não? Tá aprovadíssimo. Agora você já aprova o papo também, né? Vamos ver como é que é o café. Não, tá bom. Aprovado. Hoje só tem fera, aqui só tem fera. Fernando, eu vou começar com uma pergunta que eu faço para todos os nossos convidados. Tá? Quem é o Fernando Galvão? Eu, aqui em Jaboticabal, eu sou amigo do prefeito Ori desde 2012. Eu acho que a gente tem que começar a conversa pelo começo, né? Nós estamos em Jaboticabal, uma cidade importante no interior de São Paulo, e aqui eu me apresento como o amigo do nosso sempre prefeito Ori, a quem eu conheci, depois ele vai falar um pouquinho também, lá atrás, em 2012, quando eu entrei na Prefeitura Municipal de Bebedouro. O nosso prefeito Ori estava saindo da prefeitura, terminando o seu mandato naquela época, e nós nos conhecemos. E depois, pelas boas coincidências da vida, quando eu estava no meu segundo mandato depois de reeleito, o Ori estava concluindo o retorno dele à prefeitura, e nós enfrentamos juntos a pandemia, um período diferente, difícil de todos nós. Então, eu queria iniciar esse nosso bate-papo dizendo da minha relação com Jaboticabal, especialmente a relação política primeira, que é com o nosso prefeito Ori. E depois, com o Jaboticabal também, a relação com a cidade, porque a minha esposa, Aline, ela se formou em veterinária aqui na Unesp. E eu sempre estive muito presente aqui. Eu me lembro quando ela fazia as pesquisas dela, né, com os professores dela na Unesp, eu vim aqui constantemente acompanhá-la. Então essas duas relações que me trazem a proximidade com o Jaboticabal. E depois, falar um pouquinho da minha profissão, né? Eu sou advogado de formação, me formei em 1995 na PUC de Campinas, e depois também, além de advogar durante 18 anos, eu sou professor universitário de 3 instituições de ensino aqui da nossa região, uma em Barretos, a FEB, inclusive sou professor até hoje, porque depois que eu entrei na prefeitura, depois fui trabalhar no Palácio também dos Bandeirantes, eu apenas pedia afastamento e suspensão dos meus contratos como professor. Então, Ori, eu estou na política, mas sou advogado e professor. E defendo muito o magistério, defendo muito a docência, porque eu acho que ela transforma a vida das pessoas. Eu fui professor de 12 mil alunos nos meus 18 anos de magistério, nos cursos de Direito, de Ciências Contábeis, de Administração de Empresas, em toda a nossa região. Tenho alunos aqui de Jaboticabal, inclusive, e tenho um orgulho muito grande dos meus alunos, porque hoje vejo muitos deles empresários, delegados, promotores de justiça, advogados, vários presidentes de OAB, que eu tenho aqui na região também, que foram todos ex-alunos meus, e tenho um orgulho tremendo deles. Aprendi muito com eles. Sei que o magistério é uma troca de experiências, é um compartilhamento de experiências, e isso para mim realmente me traz um orgulho muito grande. Mas depois que tive a minha atividade profissional como advogado, professor universitário também, fui convidado para disputar uma eleição. E em 2012 fui eleito prefeito de Bebedouro, numa eleição muito apertada. O Ori estava terminando o segundo mandato dele aqui em Jaboticabal, e entrei em Bebedouro. E comecei um trabalho político de aprender também, amadurecer na política. Foi a minha primeira experiência como política. Eu não passei pela Câmara dos Vereadores, eu já fui direto para prefeito. Uma eleição extremamente disputada na minha cidade, né? Uma cidade que nunca tinha tido reeleição na história dela. E depois, com um trabalho de equipe, grandes parceiros e amigos, eu consegui a primeira reeleição da história da minha cidade com 76% dos votos. Tive na minha época aproximadamente de 25 mil votos na época na reeleição, e aí começamos a trabalhar no segundo mandato, né, Ori? Você aqui também em Jaboticabal e a gente lá em Bebedouro, e conseguimos aí fazer uma boa relação, um bom trabalho.
fui presidente de um consórcio chamado CODEVAR, que é o Consórcio de Desenvolvimento do Vale do Rio Grande, que congrega 30 municípios aqui do nosso entorno. Trabalhei bastante com a administração regional já desde aquela época. E aí, quando terminava o nosso segundo mandato, o Ori aqui, o primeiro dele, né, e eu lá no meu segundo mandato, fui convidado para trabalhar no governo do estado de São Paulo, assessorando diretamente o gabinete do nosso então vice-governador, hoje governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Foi quando me deu a oportunidade, Augusto, de conhecer bastante a realidade dos municípios do interior de São Paulo, especialmente da nossa região. Porque ali eu era o responsável pela liberação de recursos em todas as áreas, seja na saúde, seja na infraestrutura, de repente a renovação de frotas, por exemplo, aqui em Jaboticabal, nós liberamos a renovação da frota aqui da cidade, com caminhões, com retro, com equipamentos. Foi realmente uma oportunidade muito grande para os municípios do interior de São Paulo para investir, né? Eu, quando era prefeito, e o Ori também, nós não tivemos naquela oportunidade uma parceria tão forte como o governo do estado teve com os municípios do interior, né? Em todos os sentidos. E isso me fez também criar uma boa relação com muitos prefeitos, muitos municípios, especialmente aqui da nossa região. Então eu quis mais ou menos resumir um pouco a minha vida pessoal e política, só que uma vez eu fui dar uma entrevista na CNN e me perguntaram quem é o Fernando Galvão, né? Eu expliquei lá para eles, eu sou o pai do Levi, que é o meu filho de 4 anos, e marido da Aline, e filho do seu Carlos e da dona Ana. O resto aconteceu por conta disso, porque eu tive uma família que me deu todas as forças para continuar a carreira profissional, e eu acho que é isso que faz parte e que nos sustenta nessa vida. Bom, uma das coisas que eu quero dizer que é importante, que tudo na vida ele tem um porquê. Nada é o acaso. O que é curioso, o Galvão disse que ele foi o primeiro na história de Bebedouro que foi prefeito reeleito. Eu, em Jaboticabal, fui o primeiro prefeito reeleito. Né? Eu fui reeleito com 25 mil votos, né? 25.100 e alguma coisa. Né? Ele também. Boas coincidências da vida. Muito interessante. Né? Agora, uma coisa que é importante, nós estamos aqui hoje, porque eu estou acompanhando o Galvão nessa corrida, pleiteando uma das vagas como deputado estadual. E sei que ele vai chegar lá. Mas uma das coisas que é importante, quando eu saí em 2012 da prefeitura, em 2013 eu procurei visitar vários prefeitos da região, que o meu contato eles eram grandes com os prefeitos da época. E o Galvão, o único, porque eu ia pedindo autorização numa eventual possibilidade de eu ser candidato a deputado em 2014, na visita ao gabinete dele. Ele tinha acabado de sofrer um temporal lá em Bebedouro muito grande, que destruiu muito a cidade. Foi exatamente isso. Eu cheguei lá um mês depois desse problema que tinha, início de governo com temporal, é difícil, né? Enfim, ele me atendeu dessa forma, cordial, amiga, acolhedora, e disse assim, que ele ia me apoiar muito, porque a região precisava de um deputado regional, um deputado da região. Ele queria de todo jeito que eu fosse candidato. E por N motivos, eu não saí candidato. Então agora que ele vai ser, é um mínimo de respeito e de carinho que eu tenho que dar para ele e retribuir, porque ele acreditou em mim e insistiu para que acontecesse, agora sou eu que apoio ele realmente. E estou pedindo muito, não só para Jaboticabal que vai estar assistindo, mas a região, para onde nós multiplicarmos isso, né, para que a gente possa pensar em região, né, para que a nossa região tenha um representante, para que a gente tenha acesso de buscar, de pedir um socorro. Conhece como ninguém, ele vai falar depois, né? Trabalhou até recentemente no governo do estado, ele acabou de falar Palácio dos Bandeirantes, né? Ele trabalhou, ele conhece todas as secretarias, todos os caminhos, quais são as formas que o estado pode ajudar os municípios, enfim, tem muita coisa. Então é por isso que eu estou aqui sentado nessa mesa, do lado de um grande amigo, que eu sei, tenho certeza, Deus vai dar essa oportunidade para ele, e principalmente para toda essa grande região, ele vai ser deputado nosso da região. 2 mandatos. Como foi a experiência como prefeito? Antes de responder a sua pergunta, eu queria fazer uma ressalva sobre essa palavra, as 2 palavras que o Ori utilizou. Deputado regional. Você sabe, Ori, que eu acho que nós vamos juntos adotar
essas duas palavras, porque quando você fala em deputado estadual, ele é realmente o representante do Estado, né? Ele é votado nos municípios do Estado todo. Mas nós estamos lutando justamente para ter uma representatividade regional. Sim. Então eu acho que essa palavra que você usou, essas duas palavras, o deputado regional, ele cai muito bem aqui para a nossa realidade da nossa região. Há 30 anos não temos um deputado regional. Nós temos deputados estaduais que representam a nossa região, mas que são de cidades grandes. Sim. Agora, um deputado regional, vinculado à região, que seja realmente conhecedor dos problemas da região, de cidades de médio e pequeno porte, que é a nossa região, né? Que é aquilo que a gente tem que lutar, é importante termos uma representatividade regional e de alguém que já passou por prefeitura, que tem relacionamento, que tem amizade. Então, se você me permite, vou pegar essa tua ideia aí e começar a falar deputado regional, que é importante. Falando sobre as duas gestões de prefeito. Como eu disse para você, Augusto, eu não tive experiência política anterior antes de ser prefeito. E digo para você que até hoje, avaliando a importância do poder legislativo, me fez falta no começo, de não ter sido, de repente, um vereador num primeiro momento, para entender, inclusive, a dinâmica do poder legislativo e depois ir para o poder executivo, que é o prefeito, né? Eu acho que o Ory tem, inclusive, condições de falar e fazer essa reflexão também, porque eu fui candidato já a prefeito direto, né? Então, você entra na prefeitura com uma visão, eu tinha 37 anos à época, com uma visão, assim, diferente, e aí você vai amadurecendo com o tempo, e eu não fui vereador. Sofre mais, né? Exatamente. E isso tudo me fez falta. Então, eu queria já, assim, dividir com vocês de que a gente, em política, também você precisa de amadurecimento, precisa de oportunidades, e a gente precisa parar um pouco de endemoniar a política. O que é endemoniar a política? As pessoas olharem para a política como se fosse tudo igual. Tem muita gente boa em política também, como tem muita gente boa em comunicação, como tem muita gente boa em outras profissões. A gente precisa começar um pouco a observar o histórico das pessoas, buscar informação. Realmente, pode até você não gostar de política. Você não é obrigado a gostar de política, mas é bom que faça suas escolhas, né? Porque se você não escolher, alguém escolhe por você. E depois não adianta ficar lamentando. Então, quando eu fui prefeito, eu estou falando para vocês, me faltou essa passagem pelo Poder Legislativo e que depois nós fomos recuperados com o tempo, com bom relacionamento com a Câmara, com parceiros. E aí eu tive a satisfação, Augusto, de ser reeleito lá, como o Ory foi reeleito aqui pela primeira vez, numa quebra de paradigma, né? O que é aquela quebra de paradigma? Uma cidade que nunca reelegeu um prefeito, nas duas cidades que são co-irmãs, que são tão próximas, é uma mudança de paradigma. Por quê? Porque você percebe que a estabilidade política, que programas de governo que começam e depois terminam, é importantíssimo para a cidade. Essa gangorra política, muitas vezes, que acontece, são situações que podem até ter dificuldades. O Ory provou naquela época que era possível, foi extremamente avaliado, bem avaliado, foi reeleito com uma porcentagem imensa, como eu também fui reeleito lá, por isso que ele se foi inclusive para ser candidato a deputado estadual naquela época. Em 2012 eu me lembro, o Ory representava uma liderança regional de todos nós prefeitos, de alguém consolidado na administração pública, né? E aí ele foi realmente a Bebedouro, eu era iniciante como prefeito lá, ele se colocando como um pré-candidato a deputado estadual, eu falei, terá o meu apoio. Por quê? Experiência política, passou por 8 anos, foi reeleito, bem reeleito, e terminava o mandato com uma aprovação enorme, eu me lembro, olha, você tinha mais de 80% de aprovação. No final do seu mandato lá em 2012. Ou seja, nós, prefeitos da região, nós temos obrigação de apoiar um candidato na nossa região que nos representasse. Então, quando ele chegou lá, eu convidei para o desfile cívico do aniversário da minha cidade com mais de 30 mil pessoas. E ele foi lá. E eu apresentei ele para a população. Esse aqui é o nosso prefeito Ory, que tinha acabado de sair do governo de Jaboticabal e está se colocando como um pré-candidato a deputado estadual. E aí, por uma série de outras coincidências, o Ory não foi candidato a deputado estadual e hoje, depois de 10 anos, nós estamos em 2022, depois de 10 anos, a vida da gente é um ciclo. Ela tem que ser um ciclo de virtudes, não um ciclo de vícios. Qual que é o ciclo de vícios? A inveja, o desrespeito, a falta de compromisso, a traição.
Esses são os vícios que existem no ser humano, imagina na política. E o que eu vejo com essa relação com o Ori aqui em Jabuticabal é o contrário. O ciclo de virtudes. Gratidão, lealdade, amizade, compromisso. O que não é muito comum em política, não. Política, ela dá voltas, e de repente muda tudo. E aqui eu vejo essa diferença, né? E uma referência aqui para a Adriana também, que é a nossa sempre primeira-dama aqui de Jabuticabal, que fez um trabalho maravilhoso ao lado do Ori, uma pessoa de uma sensibilidade muito grande, que a população, especialmente as que mais precisam, a população dos bairros mais carentes, tem um carinho imenso pela Adriana, porque ela fez um trabalho social que deixou uma marca e um legado de Jabuticabal que é incontestável. Eu participei, acompanhei e sei disso, e ouço das pessoas. Isso é um legado, Ori, que é um custo pessoal de vocês muito alto que vocês tiveram, porque não é fácil ser prefeito, não é fácil ser gestor, ainda mais numa época difícil que nós pegamos, mas é um legado que foi deixado que tem que ser respeitado. Não adianta, tem que ser respeitado, foi feito um trabalho reconhecido, e eu quero mais uma vez render a minha homenagem tanto ao Ori quanto à Adriana, que é um casal que realmente revolucionou a administração pública de Jabuticabal e serviu de referência para a gente. Só que naquela oportunidade, o Ori definiu por outros encaminhamentos, e aí passou 10 anos e estou aqui hoje. E você me fala, com 2 mandatos, que fiquei feliz da vida de ter sido prefeito de Bebedouro naquela oportunidade e ter feito algumas mudanças importantes. Nós conseguimos levar um hospital estadual para a nossa região. Um hospital de 144 leitos, que nós conseguimos o início da construção em 2015 e que agora na pandemia, quando nós éramos prefeitos, nós instalamos 30 leitos de UTI e 60 leitos de enfermaria para ajudar toda a região. E sabe quem que nós colocamos para fazer a gestão da pandemia no hospital regional? Quando eu falo hospital de Bebedouro, não é de Bebedouro, é da região. 30 cidades. Nós colocamos Henrique Prata, do Hospital de Amor de Barretos. E ele foi lá, entrou no hospital, a convite meu, a convite do Ori, dos prefeitos da região, para poder ajudar naquele momento em que não tinha UTI, não tinha respirador, não tinha oxímetro, não tinha nada. E tinha muita gente morrendo. Conseguimos um projeto inovador no interior de São Paulo, salvamos 1.106 vidas naquele hospital, inclusive de Jabuticabal, de muitos da região, porque nós precisávamos de um hospital Covid especialista naquele momento. E o Henrique Prata fez isso para nós lá. E o que aconteceu depois, Augusto? Uma coisa importante, as pessoas precisam saber da história e das lutas de cada um. Os políticos, muitas vezes, são vistos de forma negativa. E muitas vezes você não vê o que lutou, o que fez, o que inovou, né? O que nós fizemos depois, agora, recentemente? Transformamos o Hospital Estadual Regional em um hospital geral, demos ao Henrique Prado, do Hospital de Amor de Barretos, a gestão do hospital, e hoje lá nós começamos a atender 30 especialidades de graça num hospital SUS, gratuito, com a qualidade do Hospital de Amor. Se eu te perguntar para algum internauta seu que está aqui ouvindo, que está participando nesse momento aqui, escreve aí, você que está aí nas redes sociais, escreve aí se você teve algum parente seu, algum amigo seu, atendido pelo Hospital de Barretos. Hospital de Amor de Barretos. Antigamente chamado de Hospital de Câncer, que mudou de nome para amenizar um pouco o sofrimento das pessoas. Escreve aí, você que teve um parente, um amigo, escreve de onde você está acompanhando esse podcast. Quem que foi tratado e que maneira foi tratado pelo Hospital de Amor de Barretos. Eu tenho certeza que quem estiver falando aí, escrevendo e se manifestando, é uma excelência em atendimento. E nós levamos isso para um hospital regional, geral, fora oncologia, fora câncer, numa inovação na gestão de saúde do interior de São Paulo. E está lá funcionando. E é claro que nós queremos levar isso para o resto do interior. É claro que nós queremos levar isso para a saúde pública do Estado de São Paulo. Porque é saúde pública de qualidade, humanizada, só que é pública, mas gerida por alguém que tem capacidade. Por isso, Augusto, a gente passa por uma prefeitura por 8 anos, você me perguntou como é ser prefeito por 2 mandatos. O Ori pode responder isso também. Você passa, você tem uma série de desafios e você amadurece, pega experiência, cria relacionamento, une a iniciativa privada com as lideranças da cidade, busca parceria com as entidades. Você vai criando uma rede de relacionamentos que você vai, de repente, um dia usar. E é isso que é importante para uma região.
Nós precisamos de uma liderança regional que una as pontas, que busque parcerias, que pegue o governador de São Paulo, busque o Henrique Prata, busque um empresário, busque desenvolver. Uma região que não tem uma liderança forte, ela vai mandar para outras regiões que têm uma liderança forte investimentos. Isso é natural da vida. Se você não tem um ponto de convergência numa região que é um deputado estadual, um deputado federal, que é da região, as regiões que têm os seus deputados costumam levar para lá os investimentos, as inovações, os equipamentos públicos, os recursos. E é por isso que eu estou aqui, me dispondo, me colocando, como alguém que, por 2 mandatos, amadureceu, aprendeu, buscou parcerias. Depois tive a oportunidade de trabalhar no governo de São Paulo, conheci praticamente todos os prefeitos do interior de São Paulo, buscando para eles também boas parcerias, inclusive aqui em Jaboticabal, atendendo muitas vezes, em problemas gravíssimos. Ou seja, acho que é importante que a região tenha representação. Isso muda a vida das pessoas que mais precisam. Quando você precisa de um hospital público de qualidade, quando você precisa da geração de emprego na cidade, quando você precisa de uma educação de qualidade, você precisa de representantes que sejam interlocutores desses pedidos. O Ori, ele vai contar para vocês aí, me contou inclusive nas nossas caminhadas por Jaboticabal que tivemos, quando ele foi buscar a FATEC. Daqui a pouco ele vai falar. Se ele não tivesse um intermediário para buscar a FATEC de Jaboticabal, talvez não teria conseguido, só com o esforço dele. Nós precisamos de amigos, parceiros e representantes em tudo, imagine na política. Então eu fico feliz de ter passado por 8 anos de prefeito e ter conseguido conquistar tantos amigos, tantos parceiros para poder continuar o nosso trabalho. Só para reforçar um pouquinho isso, é importante para quem está nos assistindo. No meu primeiro mandato, sempre tive essa vontade de ter a escola do SESI, né, para ampliar, porque nós tínhamos na época aqui uma diretora do SESI que era muito minha amiga, eu sempre admirei ela muito, né, e ela sempre falava, olha o prédio que nós estamos, e esse prédio era um prédio muito antigo da prefeitura, a escola do SESI. E nós saímos nessa campanha, né, e eu parei na Fiesp, fui conversar com o Dr. Paulo Scaff. E se não fosse a presença, hoje ele já não é mais deputado, né? Mas se não fosse a presença de um deputado naquele momento, eu não conseguiria, né? Nós não teríamos a força para conseguir a escola do SESI. O mesmo aconteceu quando eu fui visitar a professora Laura Laganá, né, que é a superintendente da Fundação Paula Souza, e eu pedi, ela falou, tem vários pedidos, é difícil, tem que... Resumindo, eu não ia conseguir. Foi com o deputado lá pela uma segunda vez, para uma conversa, o deputado já chegou, já abraçou a professora Laura, ela já vê com outros olhos, ela atende com outros olhos um pedido de um deputado, porque o governador quer que atenda bem os deputados. Isso é natural, isso, né? E aí, 2 anos depois, começava-se a obra da FATEC em Jaboticabal, e hoje nós temos uma faculdade de excelência de cursos de tecnólogos em Jaboticabal em função de um apoio de um deputado, né? E do governo do estado, óbvio. Então é isso. Então nós estamos aqui hoje para mostrar que sem deputado, sem uma proximidade, fica muito difícil, mas muito difícil. Então, para o futuro, o Jaboticabal precisa desse apoio. Por isso que eu estou aqui. Galvão, qual que é a proximidade do senhor com o governador Rodrigo Garcia? O nosso governador Rodrigo Garcia, nós somos do mesmo grupo político há 25 anos. Eu conheci lá atrás no antigo PFL, que era o partido que nós iniciamos na minha carreira política. Depois o PFL virou DEM, é o mesmo partido, e agora virou União Brasil. Então eu conheço o Rodrigo há 25 anos. O Rodrigo foi deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa do Estado, ele foi deputado federal, líder do Democratas no Congresso Nacional, ele foi secretário de Habitação, secretário de Desenvolvimento Econômico, secretário de Desenvolvimento Social, vice-governador e governador. Ele é uma pessoa jovem, porém ele não é novato. Essa que é a diferença. Ele é jovem, porém não é novato. Ele é experiente mesmo sendo novo. E eu falo para você com muita tranquilidade, Augusto, porque quando eu trabalho, né, diretamente com ele, sei da qualidade, da capacidade, do preparo dele, e ele é uma pessoa da nossa região. Ele nasceu em Tanabi, próximo de São José do Rio Preto. Então a gente tem uma grande chance
de ter um governador do nossa região e do interior. Que isso faz uma diferença tremenda. O Ori sabe o que eu estou falando. A gente tem uma pessoa que conhece as pessoas pelo nome. Ele conhece os prefeitos, conhece os vereadores pelo nome. Isso faz diferença. Um governador que passou por várias secretarias de Estado, que passou por deputado estadual e federal, vice-governador, conhece o Estado como ninguém. É claro que tem uma facilidade muito maior de resolver os problemas, porque ele sabe o que ele está fazendo e sabe o que ele está falando, porque já passou por aquilo, mesmo sendo um cara inovador e novo. Então, você quer equação melhor do que alguém que é novo, passou por muita coisa e tem visão de futuro? Então, eu tenho certeza que o Rodrigo é uma pessoa preparada para continuar governando São Paulo. Ele é alguém que aproxima-se do interior como nenhum candidato, sendo muito franco. Ele é raiz realmente, uma pessoa muito simples, uma pessoa de uma humildade tremenda, totalmente diferente de um governador. Muitas vezes ele acaba se afastando da população, se afastando da classe, especialmente que mais precisa. Ele não. Ele é uma pessoa muito simples, né, Ori? Uma pessoa extremamente presente em tudo, já teve em todas as nossas cidades da região. Então é essa pessoa que eu conheço há 25 anos. Então, sempre estivemos juntos no mesmo grupo político. E eu digo para você uma coisa que eu divido aqui com alguns amigos, o Ori já sabe disso. Quando eu fui candidato a primeira vez a prefeito de Bebedouro, pelo DEM, eu realmente não tinha, nas pesquisas não aparecia o meu nome, porque eu nunca tinha sido candidato, eu não tinha tradição política. E eu tinha realmente 1% nas pesquisas quando eu fui candidato a primeira vez, né? E na época eu era do Democratas, do antigo PFL, e o Rodrigo era o presidente do Democratas do Estado. E eu me lembro, na época, que foram lideranças políticas da minha cidade para São Paulo pedir que o DEM saísse de vice do prefeito em reeleição lá. O que é natural em política, você busca as alianças para se eleger. E aí eu não esqueço disso. O Rodrigo falou assim, olha, lá em Bebedouro, o meu candidato chama-se Fernando Galvão. Se ele não quiser ser candidato, aí tudo bem de vocês levarem o Democratas para ser vice do prefeito em reeleição. Aí, naquela oportunidade, ele mostrou para mim quem ele era, em termos de gratidão, de lealdade, porque um candidato que não tinha 1% na pesquisa, de repente ele não precisava nem apostar. Ele entregaria o partido para outro, colocaria uma outra pessoa, tinha outras lideranças da cidade que eram do Democratas também, que de repente podiam ser muito mais interessantes para o prefeito em reeleição lá à época do que eu, né? E aí ele me ligou. Quando esse grupo político saiu do gabinete dele, ele era secretário de habitação, olha, na época. Quando esse grupo político saiu do gabinete dele, ele me ligou. Ele falou, Fernando, acabou de sair daqui o grupo do prefeito em reeleição, eles vieram pegar o Democratas aqui para lançar o vice-prefeito aí do grupo, e eu disse a eles que o nosso candidato era você. E aí eles jogaram uma pesquisa na minha mesa dizendo que você tinha 1% nas pesquisas. Aí eu falei para ele assim, Rodrigo, eles se equivocaram. Esse grupo que estava aí. Eu não tenho 1%, eu tenho 0,5%. Não é 1%, eu tenho meio. Porque eu não tinha mesmo. Porque eu nunca tinha sido candidato, eu era um advogado, um professor universitário. E aí, se você confiar e acreditar nesse candidato que tem 0,5%, eu vou ser candidato aqui. E ele falou, Fernando, você pode ser candidato que você vai ter meu apoio. O que aconteceu? Saí candidato, ganhei a eleição, saí de 0,5% mesmo. Ganhei a eleição, depois ganhamos a reeleição e depois fui trabalhar com ele no Palácio Bandeirantes. Então a vida da gente, ela tem algumas explicações. Ela é uma vida que é feita de lealdade e gratidão. Seria até injusto da minha parte aqui não falar quem é Rodrigo Garcia, porque eu conheço e vivi momentos. E vivi momentos que ele poderia inclusive ter me abandonado. Eu estou te falando, tinha 0,5% da pesquisa. Era muito mais fácil ele pegar e entregar o meu partido para outro e falar assim, ó, ele vai lá e leiloa a pessoa, porque isso acontece em política. Você vai e leiloa a pessoa. Não. Ele acreditou numa jovem liderança, eu tinha 36 anos, ele falou, não, tenha a sua chance. E aí ele me deu a chance. E graças a Deus deu certo, a população aceitou, uma pessoa diferente, que não tinha sido candidato a nada. E aí começamos o nosso trabalho. E hoje, depois de 10 anos, estamos aqui. Ao lado do Ori, que tem uma história bem parecida. Eu gostaria de acrescentar uma coisa, se for permitido. Pode. Acho que foi, né? O Rodrigo, ele tem um detalhe como governador, ele conhece o interior como ninguém.
Então, para nós que somos da região aqui, nós temos uma vicinal muito utilizada, que é de Jabuticabal, Ibitirama, Monte Alto. Né? Sim. E essa estrada ela foi recapeada lá alguns anos atrás, quando eu estava na prefeitura, só que hoje ela necessita ter um acostamento, né, pavimentado, porque é uma vicinal muito, mas muito utilizado por ciclistas, que utilizam essa região muito bonita, né, dos vales de Monte Alto, é muito bonito. Então tem muito ciclista que anda na pista ou na terra, ou nos buracos. Né? Então seria muito interessante, é isso que eu falo, se perguntar para qualquer um dos outros candidatos a governo do estado, não sabe onde fica Ibitirama, o Rodrigo conhece. Então, o Rodrigo não é defender simplesmente fisiologicamente um grupo, até porque eu não sou do grupo partidário deles, né? Mas eu sou partidário de pessoas que são comprometidas, competentes, a quantidade de secretarias que o Rodrigo já passou, conhece. Ele é novo, inclusive, no sentido de bondade. Né? O Rodrigo anda muito incomodado, como muitos de nós estamos incomodados, com o que virou a eleição nesse momento no país. Né? Nós estamos tendo rixas, nós estamos nos autoagredindo. Né? Ao invés de nós pensarmos numa política propositiva, robusta para o nosso país, para a nossa região, né? Regionalizar essa conversa, nós estamos brigando. Né? E o Rodrigo, graças a Deus, é o voto mais consciente que eu tenho. Ele é do bem, ele está assim focado na união, no crescimento, no desenvolvimento de São Paulo, apaixonado por esse estado. Então eu voto, um voto muito gostoso de dar, né? De votar com tranquilidade. E tenho certeza que ele vai continuar fazendo o melhor para o nosso estado, junto com o Galvão na Assembleia, e isso nós vamos tocar junto, tenho certeza que vai ser muito bom esse novo momento para Jabuticabal e região. Galvão, você falou que muitos demonizam a política, né? Quais os pontos que mais te estimulam a continuar na política? Acho que é possível fazer a diferença. As pessoas precisam primeiro ter consciência e entender o que os políticos fazem, quais são as atribuições dos políticos. Esses dias eu estava dando uma entrevista lá em São Paulo e eu até no meio da entrevista fiquei pensando e perguntei para quem estava me entrevistando. Nós estamos nos aproximando das eleições e tem gente que não sabe nem o que faz cada um dos candidatos que estão sendo disputando. Aí eu perguntei para os internautas, você sabe o que faz um senador da República? Qual a diferença de um senador para um deputado federal, para um deputado estadual? Por que eu estou dizendo isso, Augusto? E fazendo essa reflexão com você e com os teus internautas. Muitas vezes a gente faz a crítica pela crítica, a gente nem sabe quais são as atribuições. Muitas vezes você acaba exigindo de um prefeito uma atitude que ele nem pode fazer. A lei não permite. O Ori sabe o que eu estou fazendo. Muitas vezes você não tem a atribuição e nem a legalidade para aquilo. Muitas vezes você cobra de um governador, de um deputado, uma ação que a própria lei proíbe ele de fazer. E é importante isso. Você está votando para senador. Por que você está votando para um senador só dessa vez? Por que nós temos 3 senadores por estado da federação? Nós temos 27 estados, sendo 26 estados e um Distrito Federal. 27 entes federativos. 27 vezes 3 dá 81 senadores. Temos 513 deputados federais no Brasil. 70 no estado de São Paulo. Por que nós temos um sistema em que tem senadores e tem deputados federais? Qual a função dos dois, né? Tem projetos de lei que tem que passar pelas duas, né? Passa pelo Senado, passa pela Câmara. E qual que é a representatividade de um senador? Será que todo mundo sabe que o senador representa o Estado? E o deputado federal representa a população? O senador representa o Estado. Nós vamos votar para um senador dessa vez, para ele representar o Estado todo. E a representação da população do Estado em Brasília é o deputado federal que faz. Ele cria as leis federais, que valem para o país. Né? O deputado estadual ele só cria leis para o Estado que ele está sendo eleito. Além de ser, logicamente, o parceiro e trabalhar junto ao governador e ajudar também no desenvolvimento das suas regiões. Então, quando a gente parte para uma eleição, a gente acaba endemoniando a política sem nem muitas vezes conhecê-la. Por conta de que você ouviu dizer. As redes sociais é um problema. Fake news. Você solta um negócio, de repente você ouviu dizer, você acaba com uma pessoa de uma hora para outra sem dar a ela nem a chance de responder. Então, a política, ela foi endemoniada. Quando eu disse endemoniada, não estou dizendo que todos,
Mas existe uma imagem negativa dos políticos e da política que nós precisamos lutar para devagar e mostrando que é possível fazer uma boa política. E digo a você, nós estamos na política para transformar a política não pode transformar a gente. Se a política te transformar, te encastelar, você for passar a ser quando eu falo te encastelar, é te isolar, né? Se você se transformar num político que você se elege, depois você não aparece mais com as pessoas, não conversa mais com elas, não dialoga mais com elas, você não está exercendo o seu papel. Eu me lembro quando eu era prefeito, eu estava praticamente todos os dias nas ruas, conversando com a população, avaliando os próprios serviços públicos, ouvindo a população. É a mesma coisa de um deputado, ele tem que estar na região, tem que estar rodando a região, conversando com os prefeitos, com os vereadores, com as lideranças, com os empresários. Para quê? Para ele sentir o clamor e as necessidades. Não adianta você ser um político apenas de internet, de televisão. Você vai votar num candidato porque você acha ele legal na internet e acha ele legal na televisão? O que ele vai mudar a tua vida? Que ele vai mudar a vida de Jaboticabal, um candidato que aparece lá na televisão, fala um monte de coisa ou faz gracinha pela internet. Não existe. A pessoa simplesmente ela vai fazer o benefício para ela. Agora vai vir aqui em Jaboticabal para melhorar a saúde? A infraestrutura? Trazer a empresa para cá? Não vai. Por isso que eu defendo o voto distrital. Eu fui numa empresa junto com o Ori e falei para um grupo de pessoas lá que o voto distrital é um voto importantíssimo na reforma política. Por quê? O Brasil, ele tem o voto livre, você pode votar numa pessoa que é de São Paulo, que é de Campinas, que é de Sorocaba, que é de São José dos Campos, ou que é de Santos. Só que nós estamos numa região menor, com um número de habitantes menor. E a nossa representatividade perto dessas grandes cidades é desproporcional. Então, se você tivesse o voto distrital, você seria obrigado, no bom sentido, a votar nos candidatos da região. Aí você escolhe entre os candidatos da região aquele que você entende que melhor o represente, e aí esse candidato ele vai estar inserido, ele vai estar dentro da região, representando e entendendo as demandas da região. Agora, você vota no candidato lá de Santos, lá de São Paulo, sei lá de onde, o que essa pessoa vai representar nessa região? Não existe. O voto distrital ele é uma saída para a representatividade política do Brasil. Isso não vale só para São Paulo. Todos os estados federativos. Aqui na região de Jaboticabal, Ribeirão Preto, Barretos, Bebedouro, pode ser um distrito que vai ter aqui, sei lá, 30 candidatos. Não sei. 30 candidatos. Você escolhe entre os 30 candidatos aquele que você entende que melhor represente em propostas, em análise, em história. Na região. Agora, você abre uma candidatura para você poder votar em pessoas que só pela televisão ou porque fazem... Você entende? Isso não muda a realidade. Eu sou um defensor do voto distrital, do voto regional. Distrital ou regional, tanto faz o nome. Do voto regional, por quê? Porque é assim que as nossas cidades menores vão ser representadas. Porque se não tiver... E essa eleição não passou o voto distrital. Acabou com as coligações. Mas a reforma política não foi concluída. Ainda se discutia a questão do voto obrigatório, se discutia a questão do voto distrital, se era voto distrital misto ou não. Eu tenho absoluta convicção de que as nossas regiões só serão bem representadas se nós praticarmos o voto distrital na prática. Mesmo que a lei não foi aprovada, vamos praticar na prática. Vamos votar em candidato da região. Candidatos que representam cada um de nós. Depende se vai ter um deputado que vai vir aqui, vai pegar teu voto, vai embora, nunca mais vota. É candidato Copa do Mundo, que só aparece de 4 em 4 anos. Nós não podemos pensar assim. Nós temos que pensar na regionalização da política. Os problemas não são regionais. Os problemas são locais e regionais. Quando não tem uma vaga na UTI de um hospital, olha, aonde você vai buscar a vaga? Na região. Em hospitais da região. Então nós temos que fazer uma rede de atendimento, como aconteceu com o nosso hospital regional lá. Nós abrimos 30 leitos de UTI para atender a região. Agora, se você não tiver representantes para poder ter essa visão, nós vamos ter problema de representatividade. Por isso que eu sou defensor do voto distrital, e mesmo que ele não foi aprovado na reforma política, que a gente pratique no voto o voto distrital. Duas coisinhas, eu acho que é importante até com essa renovação, que eu acho que é importante, essa visão do distrital, porque tem muitos políticos antigos
que se beneficiam dessa não votação regional, distrital, porque eles não querem aprovar isso. Você sabe disso, né? São aqueles que têm voto, ele é daqui, mas ele tem voto lá no fim do estado. Por exemplo, nós ajudamos a eleger, não estou falando que aconteceu, mas vamos imaginar que ajudamos a eleger um deputado do litoral, né? Ele vem para São Paulo e 90% das suas agendas é de São Paulo para o litoral. E a nossa região fica comprometida. Então é bem isso que o Galvão está falando. Eu gostaria praticamente de encerrar minhas falas, né, mas dizer o seguinte, que eu acho que é muito importante. Em um determinado livro tem uma pergunta que diz assim: por que no mundo tão frequentemente o mal se sobrepuja ao bem? Ou os maus se sobrepujam aos bons? Sobrepujar é estar acima, aparece mais. Resposta do livro, incrível. Por culpa dos bons, porque são tímidos, enquanto os maus são intrigantes. Nós temos muita facilidade na primeira fofoca que ele falou, a gente aponta o dedo e fala que ela não vale nada. Aquele lá roubou. É muito cômodo, é muito fácil, ainda mais porque a gente também se esconde atrás, né, do computador, da tela plana do computador, do celular, a gente se esconde, né, e depois a gente transforma essa realidade. Ao dia que o bem conseguir falar, por exemplo, como eu falei do Rodrigo, do que ele conhece, do Galvão, das coisas boas, para que eu vou vir aqui para ficar falando mal dos outros, né? Enfim, por que no mundo, tão frequentemente, o mal se sobrepuja ao bem? Por culpa do bem, por culpa nossa. Todos nós somos do bem, todos nós temos o bem dentro do coração. O importante é divulgar as coisas boas e verdadeiras, né? Enfim, eu acho que assim é uma semente que nós vamos plantando para o futuro, para a transformação da nossa sociedade. Qual a grande motivação para ser candidato a deputado? Eu acredito na renovação política e na representação regional, como nós falamos durante a nossa apresentação aqui. A política ela precisa de oxigenação, precisa chegar gente nova, né? É importante isso, dar oportunidade para as pessoas, né? Não dar as oportunidades para as pessoas que não têm história, que não fizeram nada, né? Nesse sentido. Tem que ter o mínimo de condição para ser um deputado estadual, né? Você vai chegar na Assembleia, como é que você não vai conseguir entender o que é um projeto de lei, né? O que é o impacto financeiro de um projeto de lei, né? Como é que funciona o Estado todo, como é que funcionam as secretarias de Estado. Você precisa ter uma certa noção para poder ser. Não é qualquer um que pode ser legislador, senão a gente acaba tendo pessoas que entram num desafio que não sabem muitas vezes nem ler e nem analisar o que está acontecendo. Então isso é importante, as pessoas precisam saber escolher quem os vai representar, baseado também um pouco no preparo. Tem que dar uma analisada na história, na capacitação, na qualidade do seu candidato. E segundo, na questão da regionalização. Eu insisto muito nisso, porque eu sou um candidato que estou trabalhando apenas na nossa região. E a hora que você consegue, imagine, consegue se eleger baseado na região, é claro que você vai trabalhar só para a região. Esses candidatos que trabalham para o estado inteiro, a dificuldade de mandar recursos numa condição que mude a região é muito grande, porque a pessoa, o Ori acabou de falar, uma pessoa de Santos, ela vai lá em Santos ajudar as entidades de Santos, ajudar a Prefeitura de Santos, ajudar a desenvolver Santos, ou vai vir aqui para Jaboticabal, mandar recurso aqui, por exemplo, para a PAI, para as entidades, para ajudar aqui a desenvolver Jaboticabal? Não vai. Agora, se você é eleito por uma região menor, comprometido com uma região menor, você se obriga a ajudar a região que te elegeu. Mais ainda, né? Muito mais. Então, é simples entender isso. É mais difícil se eleger regionalmente? Mais difícil, porque você concorre, por isso que eu falei do voto distrital. Você concorre com pessoas de São Paulo, de Sorocaba, Jundiaí, Campinas, São José dos Campos, Santos, Litoral, e nós estamos numa região menor do estado. Só que se conseguirmos juntos, você já imaginou a representatividade? Depois de 30 anos, nós temos aqui um deputado estadual que representa a nossa região, que representa as cidades de médio e pequeno porte, que não são representadas, porque não são. A maioria dos deputados são de capital e cidades grandes. Porque é lógico que é onde tem mais voto. E nós temos que tentar, inverter esse jogo. E é por isso que nós estamos aqui.
Aí você me pergunta o que me motiva, né, o que me inspira para ser deputado estadual. Exatamente essas duas coisas. A necessidade de renovação política e a necessidade de representação regional. Fernando Galvão, gostaria de agradecê-lo, tá bom? Agradecer ao Ori e a toda a sua equipe. As suas considerações finais, por gentileza. Queria mais uma vez agradecer a oportunidade por estar aqui, viu, Augusto? É muito importante esses espaços democráticos que, inclusive, a internet passou a ter através dos podcasts. Por quê? A população precisa de informação, não de desinformação. A desinformação leva as pessoas ao abismo e elas não conseguem fazer suas escolhas, porque elas são inundadas de fake news, elas acham que todo mundo é igual, que faça uma régua e todo mundo é ruim, negativo, especialmente na política. E esse espaço que você nos deu aqui hoje, tanto a mim quanto ao Ori, nós somos ex-prefeitos. Os dois. Eu sou ex-prefeito de Bebedouro e o Ori é ex-prefeito de Jaboticabal. E passamos pelas nossas cidades tentando trabalhar por elas, deixando um legado nas nossas cidades, né? E eu sempre tenho dito isso, que a pessoa ela pode até assim não aceitar alguma coisa, questionar, até criticar pelo lado da palavra, não a crítica destrutiva, mas até fazer a crítica. Mas respeite a história, respeite o que você construiu. Então nós dois aqui, nós somos prefeitos 8 anos nas nossas cidades, num primeiro momento, e o Ori voltou num terceiro mandato. Pode ter dificuldades que nós não conseguimos acertar nas nossas cidades por um momento econômico, por algum problema. Isso é natural da política. Mas não dá para deixar de reconhecer a história, o legado, a modificação, a transformação que aconteceram nessas duas cidades. Duas cidades que são cidades importantes do interior de São Paulo, né? E que nos une também, né? Então, eu quero agradecer a oportunidade de ter sido prefeito 2 vezes da cidade que eu nasci, a oportunidade de ter ido para São Paulo e conhecido tanta gente como eu conheci, a oportunidade de ter conseguido ampliar os meus horizontes na nossa região também, me relacionando com muitas cidades, e a oportunidade de estar aqui, ao seu lado, falando um pouquinho sobre política, que é algo que as pessoas muitas vezes repudiam, mas que é tão importante. E pedir a você que daqui a 2 semanas nós estamos escolhendo os nossos representantes. Faça a sua escolha de maneira com muita sabedoria, com serenidade. Escolha candidatos da região. Eu vou insistir nisso. E não esqueça, o deputado estadual é a figura mais importante dessas eleições. Respeito a todos os outros cargos, é claro. Existe a importância do presidente, a extrema importância do governador, que nós falamos aqui, a importância do deputado federal também, que é muito importante, do senador, que é muito importante. Mas quem é a figura política que está mais próxima da população e mais próxima das lideranças regionais? O deputado estadual. E é justamente com essa condição que eu quero trabalhar. Estar próximo das pessoas, como sempre estive na minha carreira política. Boa noite, muito obrigado. Ori. Augusto, agradecer, né, teu carinho, sempre o acolhimento, sempre muito bom estar aqui, papo da hora com você, isso é da hora mesmo, né? Agradecer ao Galvão que dentro dessa correria de campanha achou um momento. Nós já visitamos 5 empresas em Jaboticabal, conversamos com todos os seus funcionários, vamos agora ainda visitar outros locais, fazer uma última reunião às 8 horas da noite, pois ele tem um outro compromisso em outro município, e é assim a vida de alguém que está correndo regionalmente para pedir voto para ser realmente um deputado regional ou um deputado da região, né? Galvão é da região. Então quero agradecer aqui não só a equipe dele que está aqui, dando energia para ele, mantendo esse equilíbrio gostoso que ele tem, o André aqui, André Palazzo, que está aqui junto com a gente, também envolvido totalmente nessa campanha do Galvão, enfim. A esposa Tatiana, né, que é uma querida também, né? Sim. Queria muito agradecer e pedir para você, de Jaboticabal e região, mas de Jaboticabal principalmente, que eu tenho essa liberdade de fazer, né? Óbvio, Jaboticabal é uma cidade muito politizada, muito madura. De repente você já definiu o seu voto, mas se você não definiu, tenho certeza absoluta, estou empenhando aqui meu pedido, minha palavra de que a gente não vai se arrepender. Ele vai se eleger e vai ser realmente um ponto de apoio, de equilíbrio para Jaboticabal no futuro. Por isso, se você puder, dê um voto para Fernando Galvão, para deputado estadual, tá? 44025. Deus te abençoe, obrigado Augusto, muita paz, boas energias para o nosso Brasil, para o nosso estado e principalmente para a nossa querida Jaboticabal.
Fiquem todos com Deus. Olha, queria te agradecer, tá bom? Obrigado. Galvão, prazer Obrigado imenso. pela oportunidade. Prazerzão te conhecer. As redes sociais para quem está em casa quer acompanhar o seu trabalho. Fernando Galvão, no Instagram, Fernando_Galvão_Moura e Fernando Galvão no Facebook também. Tá aí para você acompanhar. Até o próximo podcast e Deus abençoe a cada um.